a couraça da justiça é também Jesus. Ele é a justiça, Ele é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é o juiz que julga com equidade, com autoridade, com poder. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, Ele nos veste com essas vestes de poder, de alegria, e nós precisamos então dessa couraça da justiça. A couraça da justiça, ela nos faz estar guardados em Cristo Jesus. Nós precisamos da couraça da justiça. Ele nos justificou, Jesus. Se nós entendermos isso, Ele é a justiça que vai nos amparar, e nós precisamos então viver isso. Por isso nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, verso 10, e eu quero dar esse entendimento para você, através da palavra do Senhor hoje. Efésios 6, 10 a 15 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, que é o que nós trabalhamos a semana passada, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que vai ser o que nós vamos trabalhar semana que vem. Então, queridos, deixa eu falar aqui para você, para a gente logo entender, e vamos orar e pedir a revelação de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui. Para mim ficou muito claro nesse texto, que o Senhor está falando aqui conosco. Ou seja, tudo que temos é dEle. Tudo que temos é dEle, é para Ele todas as coisas. Existe um texto da palavra que diz que tudo é para Ele. Se nós entendermos que tudo é para Ele, nós vamos aprender que nós somos feitos para cumprir o propósito de Deus. Então, eu não sei se você entende aqui, mas se somos fortes, é por causa dEle. Se nós somos curados, é por causa dEle. Se nós conseguimos, é por causa dEle. Tudo é por Ele. Nós só precisamos entender isso. Por isso a palavra vai nos ensinar muito hoje. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, pedimos a Deus a Tua revelação, a Tua palavra. Venha sobre nós esse entendimento espiritual. Revela-te a nós, Senhor. Nós queremos nesse momento pedir aos anjos de Deus que estão a serviço da igreja do Senhor Jesus na terra, que venham e se aproximem sobre nós aqui nesse ambiente. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Nós pedimos que nesse momento, Deus, enquanto estamos aqui, que a palavra do Senhor Jesus possa ser semeada e entre nos corações. Tira toda a mente endurecida, tira toda beira de caminho, tira tudo aquilo que é impedimento, os passarinhos que roubam, e que a Tua palavra venha reinar sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Então eu quero começar dizendo para você que nós estamos nessa linha de combate, e como nós já entendemos que a armadura é do Senhor, e ela é para nós, nós precisamos entender logo isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura é de quem? De Deus, e Ele dá para quem Ele quer. É só você pedir. Quando você pede para Ele, Ele vai colocar ela em você. Ninguém pode enfrentar a batalha sem essa armadura. Tem gente indo para enfrentar a batalha sem a armadura de Deus. Então, o que eu estou falando aqui para você, queridos, não é sobre merecimento, porque tem gente que acha que merece, mas é sobre graça. Ele te dá de graça pelo teu pedido. Quando você recorre a Deus, Ele te abençoa e te dá. Então, batalha espiritual, querido, começa com esse entendimento. Quando você entende que você não tem nada, isso aqui já é uma batalha. Já viu que às vezes a gente acha que tem tudo e que pode todas as coisas?
O primeiro entendimento que Deus quer fazer é uma mudança de mentalidade aqui. Quando Ele vai fazer você entender que você não tem nada, a armadura é dEle, e Ele quer te dar essa armadura para que você realmente possa vencer. Quando nós olhamos isso, nós vamos ter que entender a palavra de Efésios 6,12. Olha só, a palavra vai dizer assim para nós: porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu não sei se você consegue entender aqui, mas o mundo espiritual é muito organizado. A gente vai encontrar aí pelo menos 4 situações, né, que ele vai dizer assim: olha, eles estão organizados, eles têm estruturas já estabelecidas. Então, existe gente que acha que a vida cristã, queridos, é um parque de diversão. Quando você decide andar com Jesus, você decide andar na luz, e quem anda na luz, ele vai incomodar as trevas. E quando eu estou na luz, eu também vou, nos ambientes onde eu vou chegar, eu vou ter que iluminar esses ambientes, eu tenho que realmente mudar. Agora, entenda bem, o fato de eu estar em Cristo Jesus, eu não sou isento de problemas, as lutas vão vir, mas eu e você fomos chamados para ser sal e luz para a terra. Diga para você mesmo, diz: eu sou sal e luz. Qual é o efeito do sal sobre os ambientes? Dá sabor. Se você não é sabor nos ambientes onde você está com problema. Se você não é luz onde você está, infelizmente você está se deixando ser envolvido, engolido pelas situações. Por isso a palavra de Deus vai nos mostrar muito isso. Quando eu leio esse texto, eu vejo aqui pelo menos 4 grupos, porque esse é o reino das trevas e ele é organizado. Então nós precisamos nos organizar para lutar as batalhas. Ele está dizendo assim que olha, nós vamos lutar contra principados, potestades das trevas, príncipe das trevas desse século, estruturas que estão aí, e hostes espirituais. Presta bem atenção nisso. Tudo isso está numa configuração no mundo espiritual. Porém, eu quero te dar uma boa notícia, e você depois, por favor, dá um glória a Deus, tá? Quando eu terminar de dar essa boa notícia. A boa notícia é que Jesus, quando veio à terra, venceu todas essas hostes do inferno e nos posicionou, porque quando eu recebo Jesus como Senhor na minha vida, a Bíblia diz que eu estou assentado à direita de Deus Pai, junto com Jesus, nas regiões celestiais, em Cristo. Não, eu vou ensaiar de novo. Em Cristo. Então em Cristo você tem autoridade. O grande problema é que às vezes a gente quer combater na terra, e na terra, gente, as estruturas já estão estabelecidas. Por isso nós temos que subir. É como se fosse um astronauta que vai para a lua. Tem que ter a roupagem certa. Então, querido, quando nós olhamos essa palavra, olha só o que vai dizer aí o verso 13 do capítulo 6 de Efésios: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que você vai tomar toda a armadura de Deus? Para que você vai tomar toda a armadura de Deus? Para que você possa resistir o dia mau. Ei, escute isso: o dia mau vai chegar. Qual é o dia mau, pastor? O dia mau é quando você recebe uma notícia de um diagnóstico ruim, uma enfermidade incurável, na perspectiva médica. Eu já recebi notícia assim, já vi muita gente receber. O dia mau é quando você é traído pelo teu cônjuge.
O dia mau é quando você chega na empresa e é demitido no outro dia. Eu já vi gente viver isso. São os dias maus. Mas a Bíblia está ensinando aqui que você precisa entender que você pode vencer esses dias maus. Por isso ele diz assim: vocês precisam se vestir para essa batalha. Vocês precisam se vestir. Você entende que isso é uma ordem. Ele está dizendo assim: portanto tomai toda a armadura de Deus. Ei, não fica vacilando, você precisa das 6 peças. Eu falei, estamos falando só da primeira e da segunda, mas você precisa das 6, porque na verdade 4 peças dessas são para guardar a sua vida, e 2 é de ataque. Você vai entender sobre isso depois. Por exemplo, o cinturão é defesa. Quando eu fizer assim, você falar couraça, é para defesa. Você entende isso? Mas tem a espada, que é para você lutar. Não é verdade? Nós só precisamos entender. Agora, querido, o texto vai continuar dizendo para você sobre a armadura. Para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, você também fique firme. Porque tem gente que vence uma vez e depois esquece do Deus que pode vencer, que ajudar a vencer as outras vezes. Já viram isso? Foi muito bom e tal, você viveu esse momento, aí depois vem batalhas, porque os níveis de batalhas às vezes vão crescer. À medida que você vai vencendo, Deus vai te fortalecendo, vai te preparando, e você vai indo para a luz, e quanto mais você estiver próximo da luz, meu irmão, aí tu vai ter batalhas maiores, e daqui a pouco, tu está batendo em coisas grandes. Então, queridos, nós precisamos vencer esse dia mau. Quando nós recebemos alguma situação, de alguma notícia ruim, quem já viveu um dia mau aqui? Eu já. Meu Deus do céu, não tem coisa pior do que o dia mau. Mas quando você está firme, quando você entende que é o Senhor que está no comando, a gente começa a ter a vitória, porque muitas vezes a gente pensa que está imune. Eu já vi muito isso, pessoas acharem que elas estão imunes porque elas são posicionadas. Ei, a posição só vai te dar força para você viver o dia mau. Aí você vai vencer. Por isso nós precisamos tomar essa armadura. Agora, como é que eu vou vencer nesse dia mau? A Bíblia vai ensinar o que está escrito aí no verso 18. A Bíblia vai dizer assim, que nós precisamos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Batalha espiritual, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, é uma vida de oração. É uma vida de intimidade, porque tem gente que usa a oração como pneu de estepe. Já viu isso? O cara, quando precisa, ele corre lá. Oh, meu Deus, me socorre, porque eu estou precisando. Aí você vai aqui na estrada. Já aconteceu isso comigo. Você vai na estrada e esquece de olhar como é que está o pneu de socorro. Aí tu vai lá, chega lá, o pneu está murcho. Já era. Já ficou no prego. Manutenção, diga assim comigo, manutenção é importante. Então, busque fazer manutenção diária da sua vida, porque essa é a caminhada cristã, querido. Olha só, a gente vai ver aqui uma batalha espiritual, porque quando você está vendo essa carta sendo escrita, na verdade, Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Éfeso, e ele está dizendo para eles como eles vão se manter firmes. Por quê? Porque na verdade a igreja começou sendo estabelecida ali, e acabaram de sair de estruturas de uma deusa chamada deusa Diana, que era a estrutura de amarração. E aí, olha só o que a Bíblia vai dizer aqui
em Atos capítulo 19, do 17 a 20, como eles deveriam se posicionar e como eles se posicionaram. Por isso eles se tornaram vencedores ali. A Bíblia vai dizer assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Ai, já imaginou eu tendo que dizer diante de todos qual foram os meus pensamentos ontem, os meus erros? Eles foram tão cheios de temor, eles entenderam tanto o poder de Deus, que eles começaram agora publicamente falar todas as coisas do que tinha acontecido na vida deles, de pecados, de coisas ocultas. E ali, queridos, eles estavam publicando tudo isso. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Meu Deus do céu, os caras estavam tão loucos por Jesus, que eles começaram a dizer assim: isso para nós é nada, tudo que nós conseguimos, nós podemos queimar, porque isso tem nos feito mal, nós vamos nos livrar dessas coisas. Quantos estão entendendo isso? Às vezes nós estamos apegados em coisas que a gente não quer se livrar, porque nós já rendemos o nosso coração a isso. Incrível, porque das armaduras que nós temos, que 4 delas são de defesas, nós precisamos entender que as outras, nós só precisamos entender a palavra, só precisamos se posicionar. Eu não sei se você entende, mas a couraça entre ela é algo muito importante. Por quê? Porque a couraça, ela tem o efeito de cobrir o peito e as costas. A couraça é uma vestimenta que cobre o teu peito. Qual que é o efeito dessa cobertura do peito? A ideia era cobrir o coração. Muita gente sendo ferida aonde? Nas emoções. O coração. Flecha sendo jogada e vai direto no coração, envenenada inclusive, e aí espalha todo o veneno. Muita gente magoada, machucada. Gente, é notório que a gente vê. A gente conversa com as pessoas e percebe isso claramente. Então, um dos principais órgãos que a couraça foi estabelecida para defender o coração, as emoções, para que você seja guardado. Guarde o seu coração. A Bíblia diz sobre isso. Se alguma coisa que você tem que guardar, guarda puro o seu coração, para que não entre coisas que vão dominar você. Então, queridos, essa função de você se cobrir com Jesus, para que Ele guarde o seu coração dos ataques, da maldade, das coisas que estão aí na terra. Por isso nós temos que ir para cima. Muita gente magoada, ferida, porque o inimigo conseguiu atingir o coração. Eu às vezes tenho atendido pessoas e no meu atendimento, Deus fala assim comigo muito forte: essa pessoa recebeu uma flecha, e eu vejo isso, por causa de traição, por causa de situações, nas costas. Incrível, porque quando eu espiritualmente vou lá e digo assim, em nome de Jesus, eu arranco essa flecha agora, que atravessou as costas, a pessoa está doendo aqui as costas, assim mesmo que acontece. Quando eu arranco, a pessoa recebe o alívio de imediato. Por quê? Porque espiritualmente é assim que funciona. Eu vejo muito isso. E aí, queridos, nós precisamos entender aqui, se essa flecha atinge o coração, pessoas são destruídas. Então, ela protegia também as costas, a frente e as costas. Por quê? Porque, muita gente ferida, a couraça, ela
tem que ser para eficiência. Muita gente ferida por causa de irmãos que traíram, pessoas da sua intimidade. Não tem coisa pior do que alguém ser traído na intimidade. Alguém muito perto de você, que te ama, que está junto com você. Por isso eu quero dizer para você, o inimigo ele é muito organizado, então ele tem estruturas. Nós precisamos nos organizar como exército também, para aprendermos a vencer. Nós falamos a semana passada sobre um policial, que foi alistado no exército. Expliquei que a primeira coisa que o cara quer é dar tiro, mas ele tem que aprender a manusear a arma, engraxar o sapato, Nós precisamos então entender isso. Então Deus está falando algo aqui para nós. Jesus, ele, quando foi falar de organização para os discípulos, ele ensinou uma grande lição. Ele chama eles e diz assim: olha, para vocês gerarem milagres, vocês precisam se organizarem. O que eles precisavam ali era da multiplicação dos pães, e Jesus então chama eles, manda eles sentar em grupos pequenos, organiza, e diz: agora eu vou para o Pai. Orou e pediu de cima a manifestação sobre a terra. O problema é que às vezes nós não entendemos ainda e queremos avançar de qualquer jeito. Deus está nos chamando para poder cumprir o propósito de Deus na terra. Então, querido, ele vai falar para os discípulos: se vocês se organizarem, vocês vão ter vitória sobre os ambientes. Eu quero dizer isso para você hoje. Se organize no mundo espiritual e você vai ter vitória sobre todos os ambientes. Paulo estava ensinando aqui a mesma coisa, dizendo: olha, existem estruturas montadas, mas nós podemos nos organizar para poder vencer, para entrar em uma guerra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Sabe como é que a gente vence guerra? Com informação. Guerra não é no peito, informação é mais importante. Já foi descoberto isso, e nós estamos te dando informações, estamos te munindo de entendimento. Para quê? Para quando vier os ataques você está organizado. Mas muita gente fica às vezes na guerra no físico. Nós precisamos entender logo isso. Eu quero explicar para a sua vida hoje algo muito poderoso. Eu quero te dar esse entendimento. Nós precisamos entrar em combate, mas nós não podemos estar indo em direções sem as verdades, sem o cinturão da verdade, sem essa couraça colocada em nós. E isso não é uma peça que a gente faz de qualquer jeito, só colocar, como às vezes as pessoas fazem lá, eu coloco o capacete, eu coloco, parece muito legal, mas isso precisa ser vivido na prática, no dia a dia, porque soldado afobado morre em combate. Muita gente às vezes tentando enfrentar os inimigos no horizontal e leva chumbada, porque o nosso processo tem que ser no mundo espiritual. Se você quer vencer, você tem que ir por cima, porque você sabe que os teus inimigos estão debaixo dos seus pés. Eu quero te levar a entender uma coisa: a nossa falta de conhecimento nos faz lutar aqui na terra. Às vezes nós estamos cheios de querer a vitória pelos nossos próprios moldes. Lá em Cristo Jesus nós já vencemos todas as coisas. A palavra de Deus diz isso para nós. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a Bíblia para você entender isso. A palavra do Senhor Jesus diz em Efésios 1:3 que todas as bênçãos, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos falando aqui de batalha no mundo celestial, espiritual, celestial. Então lá no mundo espiritual você é vencedor. Aqui na terra você tem combates,
Mas se você vai por cima, você vence. Eu quero te levar hoje a 3 perguntas e 3 respostas que eu já quero te dar, para te fazer entender como você vai combater e vencer no mundo espiritual. Quantos estão comigo? Quantos querem isso? Vamos lá então. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Primeira pergunta: contra quem você está lutando? E eu já vou responder, para você entender. Se guerras são vencidas com informação, primeira coisa que eu preciso te fazer entender é que você precisa saber com quem que você está lutando. Qual que é as estruturas que você está lutando. Sim ou não? Todos os dias, queridos, nós vamos ter estruturas que foram estruturadas para destruir a nossa vida. E a Bíblia então vai nos dizer em Efésios capítulo 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne. Então não fique querendo lutar na carne. Quando nós temos clareza disso, deixa eu falar uma coisa para você entender. Nós precisamos usar as armas certas. A minha vitória vem de cima para baixo. Eu preciso usar as armas corretas, porque tem muita gente usando da sua maneira as coisas. Deixa eu contar uma história aqui para vocês entenderem. Quando nós começamos quando nós viemos para esse prédio, porque esse prédio já foi um milagre entrar aqui. Você está vendo as mudanças que nós estamos fazendo, graças a Deus está tudo muito bonitinho. Tudo isso por causa de vocês, que estão investindo no reino de Deus, e nós estamos tentando trazer um conforto. Mas quando eu vim para esse prédio, gente, eu ouvi uma voz de Deus um dia. Eu estava na Cônego João Lima, num lugar muito gostoso, tudo muito organizado. Pensa numa igreja dos sonhos, era lá, um ambiente grande, muito gostoso. E um dia Deus falou assim comigo: sai desse lugar. Aquilo que a gente mais quer, gente, é ficar no conforto. E quando Deus falou assim comigo: sai desse lugar, eu tive que ouvir a voz de Deus. Parei: Senhor, se o Senhor tem outro lugar para mim, para nós, o Senhor tem que me mostrar. E Deus então mandou eu sair e disse assim: vira ali, vira acolá. E quando eu cheguei nessa rua, não tinha mais como subir, porque essa rua aqui era um buraco que ninguém passava. Aí eu desci de pé, porque Deus falou assim: é ali, e me mostrou esse prédio. Esse prédio era um lugar abandonado. Mas gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só depois eu lembrei disso. Aqui tinha uma bica. Cadê o Elon? Tinha visto o Elon ali? Lembra da bica, Elon? Eu pegava água para vender na rua daqui. Eu sou filho dessa terra. Eu pegava água para vender desse lugar. Eu nem lembrava disso. Aí Deus falou comigo assim: você vendeu água desse lugar para as pessoas, só que agora você vai dar água vivas para ela, a palavra. Está vendo como a gente às vezes... Mas foi luta, porque quando eu falei que nós vimos para cá, para os líderes que estavam comigo na época, gente, eles não entenderam. Pastor, nós estamos num lugar tão confortável, por que a gente vai num buraco daquele? Foi Deus que mandou a gente ir para lá, gente. Vocês creem? Naquela época, nós levantamos uma oferta. Falei: se é Deus que está falando comigo, e se é para nós comprarmos aquele lugar, nós vamos fazer uma oferta numa noite. E essa oferta é para cobrir a metade do valor do prédio. Naquela noite nós fizemos uma oferta e foi justamente o que aconteceu. Se tiver algum irmão, não sei se tem algum irmão dessa época, né? Lá, amém, Ana Paula, veterana, né, das guerras, certo? Que nós levantamos essa oferta e foi muito poderoso. Agora, olha os milagres, quando a gente entra na batalha. Eu comprei o prédio, agora tem que reformar o prédio, para poder entrar para dentro.
Eu fui numa loja e falei com uma pessoa daqui, de uma loja, que eu não quero citar nome, mas eu falei com ele assim: eu preciso reformar a igreja que eu comprei, prédio, e eu queria comprar, e vou comprar fiado. Olha que proposta boa, né? Você aceita? Ele disse: pode fazer tudo que você precisa lá, e nós vamos dividir esse trem, e você vai fazer. E nós fizemos. Quando eu peguei aqui e fui acertar com ele, que sentei para acertar, gente, ele olhou para mim e disse: pelo amor de Deus, sai daqui, porque eu estou sendo tentado a pegar esse dinheiro, e Deus mandou dar toda essa reforma. Naquela época, gente, eu fui muito ousado, abri tudo, botei ventilador, porque naquela época era o ventilador, né? Fiz tudo o que tinha que fazer, uma grana. Se o prédio custava 55 mil naquela época, eu gastei 12 mil para poder mexer aqui dentro e arrumar, e nós ganhamos isso de oferta. Sinais de Deus. Agora, pensa que quando nós entramos para cá, deixa eu ver se tem alguém aqui da minha época, nosso púlpito era ali, e aí, quando eu estava pregando, de repente, pedras eram jogadas. Ah, vocês lembram, né? Pedra era jogada, pum! Eu digo: que Satanás é esse? Eu já estava querendo, né? Qual que era a ideia de alguém que ia lutar no físico? Chama a polícia, vamos tentar, sim ou não? Era o normal. Sabe o que eu fiz? Peguei essas pedras, e até hoje elas estão lá na minha mesa, lá em cima, e disse: eu vou começar a orar. Orei: eu vou pedir uma punição de Deus sobre esse cara, que ele se converta. Essa foi a punição. Sabe o que aconteceu? Se converteu. Não tem punição melhor do que essa, né? Então, gente, nós precisamos entender logo isso. A minha vitória vem de cima. Se eu começar a lutar com as armas dessa terra, eu não vou conseguir vencer. Eu estou te dando entendimento. São milhares de histórias que eu tenho, de coisas que foram conquistadas. Eu já entendi no mundo espiritual que se eu for por baixo, eu perco a guerra, informações, porque as pessoas, elas estão trabalhando nas suas emoções. Nós precisamos ir para o mundo espiritual. Segunda pergunta que eu quero fazer hoje para você. Quantos entenderam já a primeira? Segunda: onde lutamos? Né? Sabe por que você está às vezes perdendo a briga? Porque às vezes você pensa que está lutando contra a sua esposa, contra os seus filhos. É no físico. Às vezes você está lutando, quer manobrar, quer fazer as coisas. Ei, o seu papel é orar, detonar, liberar a palavra do céu. Por isso às vezes a gente perde as guerras. Você às vezes pensa que está brigando com teu marido, com tua esposa, patrão, vizinho. Se a gente for nessa, gente, ele está maluco, já perdeu. Tua luta não é contra carne e sangue, diz a palavra do Senhor. Eu estou te ensinando que você pode ir para o secreto, que você pode ir para... Pastor, isso é coisa do passado. Sim, é o que Jesus ensinou, é como ele vencia Satanás, e como nós devemos vencer as lutas diárias. Nós precisamos disso. Imagina, gente, eu imediatamente quando vi essa situação aqui, eu montei imediatamente uma inteligência do céu. Eu digo: não vai ficar assim. Deus vai fazer algo, e todas as coisas que nós temos entendido, liberado como palavra de Deus, Deus coloca no lugar certo, as coisas posicionadas. Por quê? Porque a oração é uma bomba.
e a quantidade de inimigos que vão tentar vir contra você, você precisa aprender a ser um planejador. Para você vencer situações, você precisa estabelecer o reino de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Aquela mulher que foi atrás de Jesus para a cura da sua filha, e ela vai e diz: Jesus, eu quero a cura, preciso da cura da minha filha. Jesus vai dizer para ela algo assim, que é incrível. Diz: olha, essas coisas são para os filhos, não é para você, você é de outra tribo. Mas ela se humilha. Aquela humilhação, gente, é a ideia de alguém que recorre ao mundo espiritual e se submete ao governo de Deus, porque Jesus provoca ela. O mundo espiritual às vezes precisa ser provocado, para que haja cura, para que haja manifestações, para que haja libertação. Às vezes nós estamos no meio de um bombardeio de guerra, e às vezes nós estamos achando ruim, coisas estão vindo contra nós. Talvez Deus está te dando uma oportunidade de mudar situações. Eu já entendi isso. Espero que você saia daqui entendendo que Deus está te dando a oportunidade de mudar situações. Não se deixa vencer pelaquilo que você vê como aparência. A mentalidade raquítica, às vezes nós estamos com essa mentalidade, achando que, ei, deixa eu falar uma coisa para você, você está aqui na terra como um vencedor, e como vencedor você precisa lutar segundo o que Deus tem, porque foi isso que Jesus falou para aquela mulher: eu não posso tirar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz: não, eu quero nem que seja migalha, mas eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Ela entendeu que a solução estava no mundo espiritual, e que Deus podia dar aquilo que ela precisava. Por isso você não veio só em um evento, você veio em um lugar em que tem manifestação de Deus, presença de Deus está aqui, tem louvor, tem oferta. Você está achando que a gente colhe oferta aqui só para ter teu dinheiro aqui, irmão? Se você pensar assim, você está na carne, vivendo só aqui na terra. Essa é uma manifestação de Deus. Primeira coisa, Deus está dizendo assim: ei, entrega os teus recursos a Deus, reconhece que Ele é o Senhor sobre a sua vida, sobre tudo que você tem. Porque quando nós temos aqui o louvor e a palavra, as ministrações, aqui as regiões celestiais se movimentam. Aqui é um mover de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. Quantos estão comigo? Você sabe da história de Daniel? Como aconteceu? A Bíblia vai dizer que Daniel ficou quantos dias? Gente, vamos ler a Bíblia, né? 21 dias em oração e jejum. Sabe o que aconteceu? O Daniel vai para o jejum e para a oração, e de repente ele começa a liberar no mundo espiritual coisas. A Bíblia vai dizer que veio a bênção, porque quando o anjo chega para dar notícia para ele, já chega dizendo assim: desde o primeiro dia. Vamos repetir isso? Desde o primeiro dia que você se aplicou em orar, jejuar, eu já tinha liberado a bênção. Mas o Danielzinho estava lá: Deus, faz. E eu fico imaginando, primeiro dia, segundo dia, 10 dias, Deus não fez nada. Gente, tinha uma briga travada. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim: rapaz, esse Daniel é homem de Deus mesmo, ele é de oração, eu vou mandar essa bênção para ele. Mandou um outro anjo para poder ajudar, o Gabriel, mandou para ajudar. Aí, irmão, pensa na chibata, pensa na peia que foram dadas em demônios, para que a bênção chegasse até a vida de um homem que estava clamando por Deus, dizendo assim: eu quero isso.
bombardeou o mundo espiritual, encheu de bênção lá, e aí teve luta, mas veio a resposta. Debaixo dessa palavra, deixa eu falar uma coisa para você, qual é o meu entendimento. Se tiver alguém desempregado aqui, talvez você está desempregado hoje, mas no mundo espiritual você já pode estar empregado, porque você está orando. Se tem alguém aqui em desespero por alguma situação na sua vida, deixa eu falar uma coisa para você entender o mundo espiritual agora. Você pode estar no físico vivendo isso, mas no mundo espiritual você já está curado. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos entender a manifestação de Deus, como Deus age. Valei-me que está terminando o horário. Está terminando o horário, mas vamos lá. Gente, quem é que está lembrado aqui? A nossa igreja está bonitinha, não está? São os recursos de vocês, tá? Deus está usando vocês. Hã? As bandeiras. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando eu comecei orando aqui por algumas mudanças que iam acontecer aqui? Vocês estão lembrando daquela porta automática que eu passava assim, em nome de Jesus já estou vendo a porta. Vocês estão vendo? Lembram? Eu fiz muito isso aqui com vocês, gerando. No mundo espiritual eu já vejo 4 cultos acontecendo, porque o de manhã estava lotado. De manhã estava lotado de gente. Daqui uns dias, gente, vai ficar mais apertado ainda. Pastor, aí nós vamos quebrar as paredes? Não, nós vamos fazer 10 igrejas aqui nessa cidade. E você vai ser um dos pastores que vai estar lá. É assim. Porque tem alguns, não, ei, deixa Deus usar você. Nós precisamos entender logo, queridos. Vamos para a última pergunta, senão depois vocês vão me bater, porque eu vou passar do horário. E eu não vou poder passar do horário, porque a gente é fiel no horário. Vamos lá, em 3 minutos eu preciso te fazer essa pergunta e te responder. Que armas vocês estão utilizando? Ah, pastor, quando a minha mulher, quando o meu marido, aí eu quero já dar logo uns, né? Ei, porque as armas da nossa milícias não são carnais. 2 Coríntios 10, 4. Escreva isso no seu caderno. Escreva isso num lugar que você possa enxergar bem claro. Para mim, isso aqui foi um aprendizado que eu tive na minha vida, que eu nunca mais esqueci. Vamos lá, o que diz aí? Porque as armas da nossa milícia não são? Não, gente, vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são? Não é na carne que eu venço, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza? É uma muralha de impedimento. Agora entenda bem, fortaleza ela tem 2 coisas, uma ruim e uma boa. Por exemplo, uma coisa boa da fortaleza, ela impede que os inimigos venham contra você. Qual que é a coisa ruim? É quando você deixa uma fortaleza ser criada e você não consegue avançar em outras direções, porque tem gente que está cheio de mágoa e aí vira uma fortaleza. Isso é muito ruim, mas eu vou te explicar isso, como que você vence uma fortaleza. Eu queria 7 irmãos aqui de fé, 7 irmãos, rápido, bora lá gente, é 7 irmãos, tá? 7 irmãos aqui, tá? Fica aqui em cima, ok? 7 irmãos poderosos, aleluia. Aí só tem gente forte, né? Escute isso, tem alguém aqui que está enfrentando uma luta? 7, pode ser 6, 7, aleluia, isso é um... Tem alguém aqui que está enfrentando uma luta?
está precisando de ajuda? Vem cá, Rodrigo. Cá. Rodrigo, fica bem aqui. Aqui, o Rodrigo está aqui. Luta. Todos nós enfrentamos luta, gente. Seja qual for. É ou não é? Agora, presta atenção como é que age uma fortaleza, segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Ela nos cerca. Cerquem ele aqui. Cerca ele. Isso é uma fortaleza. Aí, por mais, cuidado, por mais que a gente dê comandos, olha, aqui é um mundo físico, tá? Aí eu vou falar, Rodrigo, vem para cá, vem Rodrigo, vem, eu vou chamar ele, mas a fortaleza está resistindo, é impedimento. Agora escute isso, 3 coisas que eu vou te ensinar aqui: oração, jejum e palavra profética. Quantos querem essa chave para a sua vida? Oração, jejum e palavra profética. Melissa, vem cá. Vem aqui, não, rapidinho. A Melissa vai orar pelo Rodrigo. Eu vou ajudar ela a orar pelo Rodrigo. Aí a Melissa vai dizer assim: meu Deus, vai Melissa, meu Deus, ajude o meu pai, a sair dessa luta. Bum! Bomba. Está vendo? Está quebrando a fortaleza. Assim que nós vencemos. Aí a Melissa vai jejuar pelo pai dela. As mudanças vão começar a acontecer. Só que agora ela também vai profetizar. Eu vejo meu pai, um grande homem de Deus, um homem que teme o Senhor. Gente, vamos até descer, senão nós vamos cair na unção aqui. Obrigado. Vai dar certo.